Acordei em um saco de parto. Em pânico, engasgado com um líquido amniótico, agarrei as paredes carnudas, lutando com todas as minhas forças aterrorizadas para me libertar. Com um som molhado e rasgado, fui jogado nas pedras lamacentas da rua abaixo, torcendo o tornozelo ao cair. A chuva fria limpou meu corpo nu do líquido do saco. Tentei e não consegui ficar de pé. A rua era estranha para mim, uma mistura insana de arquitetura que ia do moderno ao pré-histórico. O céu acima fervia com nuvens de tempestade, iluminando meus arredores com relâmpagos ininterruptos. Um homem se aproximou de mim. Seu cabelo estava sujo e a chuva escorria por suas roupas de couro incompatíveis. Ele não disse nada, apenas me observou me contorcer no chão. Por favor, me ajuda. Ele então respondeu chutando meu rosto, quebrando meu queixo e fazendo minha visão vacilar. Ele subiu em minhas pernas, batendo e puxando até ouvir os ossos quebrarem. Aleijado, nu e gritando, não havia nada que eu pudesse fazer para me defender quando ele começou a me comer vivo. A minha introdução ao inferno não foi incomum. Muitas poucas pessoas sobrevivem à primeira hora, muito menos à primeira noite. Quando morrem, passam novamente pela mesma coisa, emergindo de um novo saco de parto em outra parte da cidade. Eventualmente, eles aprendem a atacar a primeira pessoa que vem, e se tiverem sorte, serão capazes de matar essa pessoa. Essa é a única regra do inferno. Os fortes prevalecem e os fracos têm o sofrimento que merecem. Acostume-se com essa ideia e você poderá sobreviver à vida após a morte. Eu vou te dar uma ajuda. Considere este o seu manual para o inferno. Não se engane, não estou fazendo isso pela bondade do meu coração. Quando você morrer, você estará me devendo uma. Não se preocupe em tentar me encontrar. Garanto que eventualmente nos encontraremos. A eternidade é muito tempo. Faça o que eu digo e você terá mais chances do que a maioria de evitar minha desagradável introdução ao poço. Bem-vindo ao inferno. Algumas pessoas juram que viram uma luz no fim do túnel quando morreram. Na minha opinião, essas pessoas tiveram alucinações ou estão mentindo. A maioria de nós simplesmente acorda em um saco de parto alguns minutos após a morte. Já mencionei que a primeira coisa que você precisa fazer é abrir caminho e se preparar para lutar. É aí que entra em jogo o verdadeiro problema da situação, já que nem todo mundo tem força para romper a carne do saco. Você tem o corpo que você tinha antes de morrer. Então, digamos que você nasceu aleijado, ou talvez tenha morrido muito jovem ou muito velho. Bom, vai ser difícil para você, já que você terá uma eternidade se afogando repetidamente no fluido do parto. Se você conseguir se libertar do saco, não perca tempo se perguntando o que diabos aconteceu. Fique de pé e prepare-se para se defender. Há boas chances de que a primeira pessoa que ouvir esteja com fome. Não existem plantas ou animais no inferno, então o canibalismo é sua única opção se você não gosta de morrer de fome e ter que começar de novo. Procure matar a primeira pessoa que você ver. Pode levar algumas tentativas. A maioria dos residentes do inferno luta pela sobrevivência há muito mais tempo que você. Eles podem ter armaduras feitas de pele bronzeada, metal e osso extraídos. É quase certo que eles terão uma faca, porrete ou machado. Tudo isso será útil para você se você conseguir tirar isso deles. A próxima coisa a se fazer é encontrar um abrigo. Nunca para de chover no inferno, e a pneumonia é uma maneira horrível de morrer. Felizmente, você terá uma seleção de edifícios para escolher. Por acaso você sempre quis morar em uma mansão vitoriana decadente com metade do telhado sem móveis? E que tal um antigo casebre egípcio de tijolos de barro? Se as pessoas o construíram, você poderá encontrar uma versão em ruínas no inferno. Escolha um prédio, mate todos os invasores que encontrar e entre. Ela é sua. As melhores casas são aquelas que vêm com sucata e madeira. Elas não são apenas boas para fazer armas, mas também vitais para obter água potável. Aprendi da maneira mais difícil que a chuva do inferno está repleta de doenças. Então acender o fogo e ter algo para fazer uma tigela é uma necessidade. Então, matamos nosso primeiro homem e encontramos um lar. As coisas estão indo bem, não é mesmo? Se você for longe, vai querer manter o que tem para sempre. Mas não vai. Alguma coisa acabará matando você e você terá que começar de novo. Meu recorde é de 1 ano.
Se você quiser bater isso, você precisa entender o inferno e seus habitantes. Por exemplo, os amaldiçoados. Essas pessoas do inferno podem ser agrupadas em duas categorias. A primeira, a carne fresca. São aqueles que acabaram de sair da bolsa de parto. É matar ou morrer quando se trata de carne fresca. Os recém-nascidos querem roupas e ferramentas e matarão para consegui-los. A segunda categoria são os residentes. Vem a carne fresca como um fornecimento rápido e fácil de alimentos, couro e ossos. Os residentes terão uma vida mais fácil, e todos eles lutarão para manter seus status de residente pelo maior tempo que puderem. Não se engane, os moradores vitimizam uns aos outros tanto quanto atacam a carne fresca. Se você é mulher, por exemplo, bem, é melhor superar qualquer problema que tenha em relação ao estupro. As mulheres são estupradas no inferno muito mais do que os homens. É apenas um fato. Se você não é uma daquelas pessoas fisiculturistas ou mulheres guerreiras, faça a coisa certa e prostitua-se para se proteger. O respeito próprio não irá te ajudar aqui. Lembra como você conseguiu o corpo que tinha pouco antes de morrer? Bem, esse fato constituiu um núcleo na sociedade do inferno. A verdade é que ao longo da história geralmente foram os homens que morreram em batalha. Isso significa que no inferno há muitos homens com corpos jovens e fortes, adequados para a guerra. Não gostou? Acha difícil? Esses são os caras que mandam. Se você não puder combatê-los, é melhor fazer o que eles mandam. Se você viver e lutar bem o suficiente, poderá ser convidado para uma das tribos residentes. Estes são grupos de pessoas que se unem por uma questão de segurança numérica. Acredite, fazer parte de um grupo torna as coisas muito mais fáceis no inferno. No entanto, lembre-se de que você só fará parte da tribo enquanto for residente. Seja morto e tudo voltará a ser carne fresca. As tribos oferecem o que há de mais próximo de uma sociedade civilizada que você encontrará no inferno. Se você faz parte de uma tribo, tem pessoas ao seu lado que provavelmente não vão te matá-lo, a menos que a situação fique difícil. Entrar em uma tribo não parece muito, mas é o melhor que você pode fazer. Meu próprio recorde de sobrevivência foi graças a entrar em uma tribo. A vida foi boa por um tempo. Tínhamos cerca de 50 soldados e muitas garotas para foder. Ninguém podia nos tocar e os homens obedeciam a um código de honra. Então, o medo habitual de ser esfaqueado nas costas por seus amigos não era muito um grande problema. Eu poderia ter passado a minha eternidade com um conforto razoável, mas o inferno tem maneiras de te foder com uma coisa boa. Carne humana e água de chuva fervida não contribuem exatamente para uma dieta equilibrada, e mais cedo ou mais tarde, até o residente mais forte morre de desnutrição. Eu fui bem em durar um ano, embora os últimos meses tenham sido uma agonia. Se eu acreditasse em Deus, juraria que ele projetou o inferno de tal forma que ninguém fica no topo da cadeia alimentar por muito tempo. A maioria dos condenados vive em Dis, a cidade do inferno. É aí que nasce toda a carne fresca, e considerando o tamanho do lugar, muita gente passará a eternidade sem nunca ter pisado fora de Dis. Siga meu conselho, não saia da cidade. Dis é cercada por um terreno baldio chamado Gehenna. À primeira vista, não parece grande coisa, apenas uma extensão vazia que se estende até o infinito. Às vezes, os condenados perdem aquela vontade de sobreviver, e partem vagando para Gehenna. A maioria deles nunca mais volta. Eu mesmo fiz a caminhada uma vez, há muito tempo. Eu não me importo com quão difícil você pensa que é. Passe bastante tempo no inferno e isso começará a te destruir. Não vou sentar aqui e dizer que eu sou uma boa pessoa e que nunca mereci isso, pois se alguém alguma vez disser isso, é um mentiroso. Eu não sou mal, ou melhor, eu não era, não até chegar no inferno. Você mata, estupra e tortura porque sabe que eles fariam o mesmo com você. De tempo suficiente e você simplesmente não quer mais enfrentar isso. É quando você entra na Gehenna. Os primeiros quilômetros que caminhei não foram nada de especial. A chuva parou depois de um tempo. A lama sob meus pés deu lugar a cinzas e tive um primeiro vislumbre do céu do inferno, além das nuvens. Era um cinza liso com um sol branco, completamente desprovido de beleza ou calor. Então eu continuei. Enquanto caminhava para a Gehenna, perdi qualquer vontade de comer, beber ou dormir. Meu corpo começou a definhar, mas eu não me importei. Mesmo quando minha pele começou a descascar e meus ossos ficarem expostos, não me importei. Quanto mais eu andava, mais vazio eu ficava na mente, no corpo e na alma. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse continuado. Francamente, não quero saber. Alguma parte de mim ainda queria viver. Então, voltei. Eu caminhei por dias, talvez semanas,
Mas quando me virei, Diz estava a apenas alguns passos de distância. Voltei para a cidade e meu corpo finalmente desmoronou. Quando saí do meu saco de parto, jurei nunca mais pisar na Gehenna. E agora eu vou explicar algumas formas de escapar do inferno. Sim, existem maneiras de sair do inferno. Deveria ser óbvio, não é mesmo? Caso contrário, eu não estaria falando com você, não é? Às vezes, os vivos metem na cabeça que querem falar com os mortos. Eles obtêm seus cristais, incenso e tabuleiros de espíritos na esperança de encontrar seus entes queridos. A maioria não faz nada além de se enganar pensando que fizeram contato. Eles sorriem e choram, convencidos de que sua amada vovó está tocando harpa em uma nuvem em algum lugar antes de seguirem com suas vidas. Balela. Alguns têm a habilidade de realmente nos alcançar. Eles podem abrir o portal entre o inferno e o mundo dos vivos, que percebemos como uma coluna de fogo que se sente nas nuvens. Assim que um desses pilares aparece, começa a maldita corrida para ser o primeiro a chegar até lá. Você não viu a verdadeira natureza do homem até ter visto milhares de condenados atacando uns aos outros para ser aquele que escapa. Entrar em contato com os mortos sempre resulta em um banho de sangue. Mesmo as tribos mais civilizadas desmoronam no instante em que fica claro que apenas uma delas pode partir. Já deixei o inferno 2 vezes. Deixei meu corpo para trás e subi naquele pilar de fogo até as nuvens. Algumas pessoas acreditam que você pode estar possuído por demônios. Deixe-me dizer uma coisa. Demônios não são reais. O que os vivos veem como possessão demoníaca é apenas um dos malditos mortos testando seu novo corpo. Sejamos realistas. Se você lutou para atravessar o inferno para voltar ao mundo dos vivos, não se comportará da melhor maneira por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, nosso anfitrião morre, ou sua família desmorona e recruta um exorcista. Então saímos do saco de parto e estamos nas ruas novamente. Bom, estou indo agora. Quando você chegar ao inferno, lembre-se do meu conselho e de que você me deve uma. Talvez possamos formar uma tribo algum dia. Por enquanto, quero ver o que meu novo corpo pode fazer. Adeus por enquanto, até a parte 2 do manual de como sobreviver no inferno.